muito bem-vindos! Você está conosco no Festival Virtual Apaixonados por Cultura, um evento muito especial. Em nosso canal, você poderá acompanhar toda a programação. Serão 9 dias de atividades feitas com muito carinho por uma equipe dedicada. Todos os dias teremos uma oficina de saberes às 15 horas, uma apresentação artística às 18 horas e às 20 horas teremos um bate-papo. Tudo isto com companhias e profissionais de diversas áreas e segmentos culturais. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa. Nossa oficina Como Contar Histórias Apaixonantes. Olá, meu nome é Áquila Viviane Helkkenelby Moreira. Sou nascida no interior do Paraná, numa cidade chamada Maringá. Sim, coração verde do Brasil, cidade canção. E foi lá que, muito pequena, eu me apaixonei por contar histórias. Primeiro, eu ouvia meu pai contar histórias, meus avós, tios. Eu sempre convivi muito no sítio, subindo nos pés de manga, correndo, brincando, tomando banho de chuva. Você já tomou banho de chuva? É uma delícia, não é? E lá nesse sítio do meu avô, eu comecei a contar as histórias que meu pai contava para mim quando eu era pequena. Quer dizer, eu ainda era pequena e comecei a contar histórias. Mas para quem? Aonde? Eu pegava as espigas de milho, colocava elas sentadinhas. Sim, embaixo de uma árvore. Eu fazia como se fosse uma plateia. Primeiro eu limpava o local, arrumava os cabelinhos das espigas. Eram meninos, meninas. Eu tinha uma plateia para me ouvir. E sabe de uma coisa que eles nunca reclamaram das minhas histórias? Eu me lembro como se fosse hoje. Uma das histórias que eu mais contava era a história do pássaro e do elefante, que era a minha história preferida que meu pai me contava. E era muito, muito divertido. Contar histórias, é uma arte milenar. Que isso quer dizer, faz assim comigo, Uma arte que vem de muito, muito tempo. Alguém conta histórias para você? Ou alguém já contou histórias para você? Qual é a sua história preferida? Bom, a minha? São tantas. Mas eu acho que eu vou deixar esta primeira história que eu ouvi quando era bem pequena, que é a do pássaro e do elefante, que meu pai contava com muita alegria para mim. Eu acho que essa é uma das minhas preferidas. Sabe, eu me lembro que também, além de contar histórias, eu gostava de criar histórias. Você já criou uma história? Como assim? Eu posso criar uma história? Com certeza. Quando você chega para a sua mãe, ou você chega para o seu filho, ou você chega para o seu chefe, para alguém, contando alguma coisa sobre a sua vida, você já está criando um roteiro de uma história. Ou quando você está aqui pensando só você, sozinho, pensando, imaginando. Por exemplo, uma brincadeira que eu gostava de fazer muito para criar histórias quando eu era pequena. Eu olhava para o céu e via muitos formatos. Sim, silhuetas. Formatos de coração, elefante, camelo, casa, castelo. E eu ficava imaginando e na minha cabeça eu já começava a criar essas histórias. Sim, você já fez isso? É muito legal. E se você nunca fez isso,
eu vou desafiar você a fazer. Olhe para o céu. Ai, lá, com aquelas imagens lindas do céu, você vai poder contar histórias apaixonantes. Sim, eu quero dar algumas dicas para vocês sobre como contar histórias apaixonantes. Mas antes de dar essas dicas, eu quero começar contando uma história. Sim. E essa história também começa lá no céu. Sorria, abra a janela e sorria. O dia está tão lindo. Essa história é pra você, 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 pra você, é pra você. Abra seu coração, abra seus ouvidos, porque uma história está chegando. Lá no céu havia muitas nuvens, mas eu quero contar para vocês sobre uma nuvem. Sim, uma nuvem muito fofa, branquinha. E esta nuvem um dia começou a chorar. Porque ela olhou para baixo e percebeu que ninguém olhava para ela, que ninguém gostava dela. Ela achava tudo isso. E por isso que aquela nuvem ficou muito triste e chorava. E ela percebeu que lá embaixo havia um jardim. E ela olhou para aquele jardim, viu lindas flores pequenas, grandes, amarelas, lilás, laranja, vermelhas, azuis. E ela achou aquelas flores tão lindas e falou: Eu acho que eu quero ser uma flor, porque se eu for uma flor, as pessoas podem me admirar. E quando ela viu, tinha realmente pessoas em volta daquelas flores admirando. Não falei que aquelas pessoas podem olhar para mim e me admirar? Então, aquela nuvem começou a fazer um esforço. Mexe de um lado, mexe do outro, mexe de um lado, mexe do outro. E foi, e olhava e falou assim: eu já sei, eu quero ser uma linda flor. E mexe de um lado, e mexe do outro, e mexe do lado. E foi mexendo, 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 e foi mexendo de um lado, e foi mexendo do outro, e mexeu, tanto, que ela foi se tornando uma flor. Sim, uma flor, uma linda flor. Ela não era mais uma nuvem, mas ela era uma flor. Uma flor branca. E ela ficou tão feliz. Eu sou uma flor, 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 eu sou uma flor. Tananana. Mas um vento passou e soprou. Sopre comigo assim, ó. Mais forte um pouquinho. E ela se desmanchou toda e novamente virou uma nuvem. E ela ficou muito triste. Afinal de contas, não era uma flor, ela era uma nuvem.
mas ela não queria ser uma nuvem. De repente, ela olhou um menino correndo de um lado, correndo do outro, e viu que ele estava segurando nas suas mãos um balão. E ela, aquele menino tá rindo muito. Eu acho que eu quero ser um balão. Porque se eu for um balão, as crianças vão segurar e vão brincar e vão se divertir comigo. Eu vou ser um balão, é isso que eu quero ser. E ela mexeu de um lado, mexeu do outro, mexeu de um lado e foi. Eu quero ser um balão. E ela se tornou um balão e foi de um lado e foi do outro e foi de um lado e foi do outro. Mas de repente, ela ficou feliz que ela era um balão e não era mais uma nuvem. Mas um vento novamente soprou e ela virou novamente a nuvem. Pois afinal de contas, ela não era um balão. Ela era uma nuvem. E ela começou a ficar muito brava, porque ela não queria ser uma nuvem simples, ela queria ser algo diferente. E ela pensou, pense comigo. Já sei! E ela olhou para baixo e viu uma menina toda enfeitada com um laço lindo de fita. Sim, e ela, eu quero seu laço. E mexeu de um lado, e mexeu do outro, e mexeu de um lado, e mexeu do outro. E se eu for um laço, e eu vou poder enfeitar a cabeça de uma menina, eu vou poder enfeitar um presente, eu vou ter muitas utilidades e as pessoas vão me usar muito, e eu vou ser muito mais feliz. E de repente, aquela nuvem se transformou num lindo laço. Ela achou o máximo ser um laço. Agora ela não era mais uma nuvem, ela era um laço. Mas, novamente, o vento soprou e transformou ela novamente em uma nuvem. Porque ela não era um laço, ela era uma nuvem. E ela desistiu e começou a chorar. A chorar muito, mas tanto que ela não parava no cabelo. Ela chorou tanto. Ela chorou tanto. E ela chorou tanto que começou a se formar outras nuvens perto dela e começou uma chuva. Com raios, trovões, mas uma chuva, muita chuva, porque aquela nuvem chorou muito. E de repente, quando ela olha para baixo, ela percebe que as crianças estavam brincando na chuva e se divertindo. Ela percebe que aquelas flores que estavam murchinha, por causa da chuva, se abriram. E ela percebe que aquele menino que estava brincando de balão parou de brincar de balão e se divertiu nas poças de água que a chuva formou. E ela olhou para aquelas meninas lindas com laços que tiraram o laço e jogaram para molhar o cabelo na chuva. Foi quando ela percebeu que ela nasceu nuvem e que isso é bom demais, ser nuvem, não ser aquilo, outra coisa que eu não sou. Afinal de contas, eu sou nuvem. E ela se alegrou, olhou para o céu e agradeceu, porque ela percebeu que ser nuvem é bom demais. E assim ela se divertiu, olhando a alegria de todos, porque a chuva, sim,
A chuva nasce da nuvem. Ah, que delícia ser nuvem! E assim, a nossa história termina agora, mas nunca no seu coração. Eu sou nuvem, eu sou nuvem, eu sou nuvem, eu sou nuvem, eu sou nuvem. Eu sou nuvem! Você gostou dessa história? E vai ser com ela que nós vamos conversar sobre a nossa oficina. Mas para me ajudar, eu quero chamar uma amiga muito querida. O nome dela é Laura. Você conhece uma Laura? Será que ela é tão linda como a minha amiga Laura? E a Laura vai conversar sim comigo e com você, e juntos nós vamos falar sobre algumas dicas, né, Laura? A Laura tá chegando. Oi, Laura! Que linda! Laura, você está com laço azul. Eu tô com laço azul. Com laço azul. Laura, você está linda, Laura. Sabe, Laura, você pode me ajudar a dar dicas para os nossos amigos como contar histórias apaixonantes? Com certeza. Eu tô aqui para aprender. Eu também, Laura. Eu acho que na vida sempre nós precisamos aprender. E a primeira dica, Laurinha, que eu quero dar: conte com seu coração. Coração? Como assim com coração? É assim, Laura. A história precisa entrar aqui primeiro no meu coração. Preciso gostar da história. Como que eu vou contar uma história para alguém se eu não gosto da história? Verdade. Eu gostei da história da nuvenzinha triste. Essa história da nuvenzinha triste é um conto popular que muitas contadoras de histórias contam. Algumas pessoas reescreveram ela também, mas é um conto que todos nós podemos contar. Agora, esse recurso que eu usei... legal, da sacola. Eu já vou explicar ele para você. Mas antes de contar e escolher essa história para vocês hoje, eu pensei, será que eu gosto dessa história? Eu gostei. Então, Laura, eu gosto muito dessa história, porque essa história, ela nos ensina muita verdade, muita coisa, né? Pode ensinar muita coisa. Para cada pessoa, ela pode ensinar algo diferente, mas para mim, aqui no meu coração, ela sempre faz eu acreditar que eu tenho valor como eu sou. Eu também. É verdade, Laurinha. Você é muito, muito preciosa. Todos nós somos, cada um tem o seu valor. Às vezes a gente quer mudar para agradar as pessoas, né? Isso a minha mãe sempre me explica, que o normal é ser diferente. É verdade, Laura, o normal é ser diferente. Então, anota aí a nossa primeira dica. Conte com o seu coração. Anotou, Laurinha? Eu anotei. Aonde você anotou? Eu anotei aqui no meu coração. Laura anotou no seu coração. E a segunda dica: conte com o que você tiver nas mãos. Às vezes nós achamos que nós temos que ter recursos assim muito diferentes para contar uma história. Não, conte com o que você tem nas mãos. E olha, eu vou te contar uma história muito engraçada, Laurinha. No início da pandemia, eu estava contando histórias todos os dias. Mas aconteceu um dia que eu precisei ir no médico. E nós atrasamos para voltar para casa. E aí nós paramos na farmácia e chegou o horário de eu fazer a live para as crianças. E eu falei assim, nossa, que história que eu vou contar? O material está na minha casa. E quando eu olhei para o chão do carro, tinha uma sacola. Uma sacola? Uma sacola. Aí, Laura, eu peguei essa sacola e falei assim, essa sacola é perfeita para mim usar como recurso. Era o que tinha nas minhas mãos.
uma sacola. Aí eu usei essa sacola para contar a história da nuvenzinha triste. Ai, eu gostei. É verdade, Laura, eu também gostei. Então use aquilo que está nas suas mãos. No caso, essa história eu usei apenas uma sacola. E às vezes você não precisa usar nada, só a sua voz, o seu corpo, as suas mãos, o seu gesto, já é um recurso maravilhoso. E eu quero dar a terceira dica. Legal. Qual é a terceira dica? Conte com o olhar. Laura, alguém já conversou com você e não olhando nos teus olhos? Ai, muitas vezes. E eu também sou um pouco tímida. É verdade, Laura. Às vezes a timidez, né, nos impede de olhar no olho das pessoas. Mas o olhar, ele cria vínculo. Vínculo? Vou explicar o que é isso. O olhar, quando eu olho para você, eu estou dizendo assim, você é importante para mim. E o que eu estou falando para você é muito importante. Ai, legal. É legal, né, Laura? Então eu preciso olhar para as pessoas. Isso mostra que eu me importo com as pessoas quando eu estou contando a história. É mais ou menos assim, ó. Tô falando com você e olhando para a câmera. É verdade, é o mesmo caso que nós estamos gravando. Mas quando você está contando uma história para mim, você vai olhar para quem? Para você. Isso mesmo, Laura. Você vai olhar para mim, não para a câmera. Porque isso cria um vínculo. Ai, isso é muito legal. E a dica 4 é o seguinte. Use muitas vozes e muitos sons. Por exemplo, eu brinquei com a minha voz o tempo todo na história. Então, a nuvem chorou. Como chora, Laurinha? Como você? Mas é você cria o seu som. É como você desejar. Ai, eu choraria assim, ó. Isso mesmo, Laura. Muito bem. E você? Como você choraria? Muito bem. Assim mesmo. Cada um tem o seu choro. Cada um tem o seu jeito de criar os sons. E na língua portuguesa, a onomatopeia... Onomatopeia, sim. Esta palavra nos ensina a criar sons. Por exemplo, zzz. Oh, tem uma abelha. Isso é uma onomatopeia. Por exemplo, um barulho de um copo caindo. Como é, Laura? Pim! É o seu copo. Um barulho de uma campainha. Tudo isso são sons e a gente pode incluir na nossa história que vai ficar muito divertido. Oh, é legal. Eu gostei na hora que você fez barulho de chuva com a sacola. É verdade, ó. A sacola ainda dá esse efeito aqui, ó, da gente brincar com os sons, né? Com o barulho de chuva. E aí o raio, o trovão, a gente foi criando, não foi, Laurinha? É verdade. Outra dica que eu quero dar para dica 5 e última dica é conte do seu jeito. Cada um tem um jeito. Cada um não tem que ser igual a você? Não tem que ser de jeito nenhum, Laurinha. Igual a mim, de jeito nenhum. Cada um tem o seu jeito de contar histórias. Então tem pessoas que gostam talvez você vai gostar de contar história sentado. Sentando. Você vai se sentir mais confortável. Talvez você vai gostar de contar história em pé. Em pé. Talvez você vai gostar de colocar uma florzinha no cabelo para contar história. Ou um chapéu. Legal. Não exagere nos recursos, né? Porque senão a flor fica maior do que a sua história e o chapéu fica maior. Então, menos é mais. Eu não entendi. Vou explicar, Laurinha. Na arte, na contação de história, principalmente o menos é mais. Muitas vezes a história... O que a história pede? Ela não vai pedir uma flor 3D gigante para você, né? Não. Aí a criança vai olhar para quem? Para a flor e não vai prestar atenção na sua história. Então, tome cuidado, o menos é mais. Então, muitas vezes, o que a história pede, né? E isso é o jeito da história, mas também é o seu jeito. Respeite o seu jeito. Lembrando que a sua voz é muito importante, que as pessoas têm que escutar. Não precisa gritar! Nossa, aí dói meu ouvido. Meu ouvido é sensível. É verdade. Nós temos que cuidar, sem gritar, mas também se a gente falar bem baixinho, as pessoas não vão ouvir.
É verdade, né, Laurinha? Se falar muito baixinho, as pessoas não vão ouvir. Eu não vou ouvir. Mas também não. Mas procura sempre o seu jeito. E o seu jeito é um jeito especial de contar a história. E uma dica muito importante. Qual é? Ai, qual é? Eu quero, porque eu quero contar muitas histórias. Treine. Treine. Se você sabe ler, você leia muitas vezes a história. Se não, peça para alguém ler para você. Treine. Treine na frente do espelho, chame a sua família e conte para ela. E daí você pode contar histórias em qualquer lugar. Lógico, com muito cuidado por causa da pandemia. Mas você pode ir no asilo, né? Mas assim, não agora, quando a pandemia estiver melhor. Você pode contar histórias no asilo. Ai, eu vou querer contar história. Você pode contar histórias para crianças menores ou crianças maiores. Você pode contar histórias na sua casa e para você mesmo. Muitas vezes as histórias que eu crio, eu conto para mim mesmo. E é muito bom contar histórias. Contar histórias e ouvir histórias é uma delícia. Ai, é uma delícia mesmo. Laurinha, agora você vai embora, que eu quero chamar um amigo também muito querido para falar um oi para a turma. Um beijo. Um beijo, gente. Conta a história. Tchau, Laurinha. Obrigada, viu, pela sua ajuda. Foi muito, muito importante a sua presença aqui. Ai, de nada. Ah, obrigada por esse beijo. Joga um beijo pra turma lá, ó. Tchau, Laurinha. Tchau. Ai, Laurinha, esse teu sorriso é demais. Tão linda, Laurinha. Que bom ter a Laurinha aqui com a gente, né? É muito bom. Então, vamos relembrar as 5 dicas que eu acabei de dar pra vocês? E eu vou chamar o Caco. Mas o Caco, ele é meio preguiçosinho. Você é preguiçoso também? O Caco é meio dorminhoco. Você gosta de dormir? Igual o Caco. Caco! Caco! Você já acordou? Fala oi para os nossos amigos. Tudo bem, Caco? Que bom que você tá aqui. Você viu a Laurinha? Encontrou com ela? Caco, vamos lembrar 5 dicas então? Conte com... Ah, isso mesmo, Caco. Conte com coração. E conte... Que é isso, Caco? Conte com que... Isso mesmo! Isso mesmo, Caco. Conte com o que você tiver nas mãos. Conte com o olhar, porque o olhar cria esse elo, a gente mostra essa afetividade, esse carinho pelo outro. E conte usando... Ué, você tá fazendo isso, onomatopeia, você tá fazendo sons. E mude a voz. Porque isso deixa a história muito divertida também. Se a história pedir isso, é lógico. O que foi, Caco? A última dica? Mas eu não tô entendendo. Conte... Entendi! Conte do seu jeito, né, Caco? Conte do seu jeito. Caco, obrigada, viu, pelas dicas. Joga um beijo pra turma. Vamos cantar uma música antes de ir embora? Lá no mato tem muito macaco. Tom, torom, tom, torom. O macaco prego tá brincando de lego. E o chimpanzé tá cuidando do pé. E o orangotango só sabe dançar tango. Obrigada, Caco, pela sua presença, viu? Dá tchau pra todo mundo. Tchau, Caco. Gente, eu gosto muito também de usar o recurso do teatro de bonecos na contação de história.
para abrir a história, ou para que o próprio boneco também conte a história, eu acho muito, muito divertido. E para finalizar esse tempo, que foi muito especial para mim estar com vocês, gratidão por todos que ouviram e participaram dessa oficina. Contar histórias é mudar histórias. Sim, conte histórias. Conte histórias para quem está perto de você. Conte histórias para quem está longe de você. Longe? Usando a tecnologia. Porque quem ouve essas histórias que você conta, com certeza, nunca mais serão as mesmas. Nunca mais serão as mesmas. E eu quero fazer um desafio para vocês. Conte as suas histórias. Sim, você que é pai, você que é mãe, conte as suas histórias para os seus filhos, para os amigos dos seus filhos. E você que é filho, conte as suas histórias para os seus pais e para os seus amigos. E você que é educador, também conte as suas histórias para os seus alunos. Sim, porque quando a gente abre o nosso coração, sabe o que acontece? Isso daqui, ó. Aqui, ó. Sim, nós criamos vínculos e a nossa vida se torna realmente mais apaixonantes, porque contar histórias realmente transformam as outras histórias. Então conte as suas histórias também. E você, criança, cutuca seu pai. Paiê, manhê, conte as suas histórias pra mim. Eu quero ouvir. Paiê, manhê, cutuca, vai, o papai e a mamãe, para que eles possam contar histórias para vocês também. E aqui eu deixo meu abraço, meu beijo. E nós vamos nos encontrar, sim, nas nossas redes sociais. Meu Instagram é Aquila Moreira. Meu canal no YouTube é Aquila Moreira. Meu TikTok é Aquila Moreira. E te vejo lá. Até a próxima. Um beijo. Vamos continuar sendo apaixonado por histórias. Olá! Continue ligado na programação do Festival Apaixonados por Cultura. São 27 atrações, sendo 9 oficinas dos saberes, 9 apresentações artísticas e 9 bate-papos. Tudo feito para um público muito especial. Agradecemos sua presença virtual em nosso evento. Participe da arrecadação solidária para a APAI Rio Preto. Faça um Pix de qualquer valor para o CNPJ da entidade. Continue acompanhando nosso festival virtual Apaixonados por Cultura. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa.